e depois eu faço o upload delas, envio para o YouTube e faço uma playlist, né? Coloco o vídeo da aula e vai estar no YouTube para quando vocês precisarem assistir, forem estudar, e eu vou postar o link do canal, né? Do canal que eu utilizo para vocês assistirem o vídeo que está lá. Beleza? Aí vocês podem vir no comentário, né? Falar o que achou, anexar arquivo da aula de hoje, né? Por exemplo, você pode tirar umas fotos da aula de hoje, ou dos arquivos que a gente for usar, e anexar no comentário, né, do YouTube, que aí eu vou ficar sabendo também, né? E a gente até continua a aula por lá, né? Uhum. Podemos até continuar a aula por lá, né? Depois, lembrando que seriam 2 aulas, né, no colégio, certo? Aí pode ficar com dúvida, alguma coisa assim, certo? Aí a gente continua por lá. Aqui, se você lembrar, que eu acho que era com você que eu estava falando no finalzinho da última aula que nós tivemos, sobre o que afeta a velocidade dos carros, dos veículos. Aham. E a gente chegou, né, naquelas combustível, a gasolina, álcool, o diesel, né? Eu cheguei a enviar uma tabela com a capacidade calorífica deles, né, para vocês. As cilindradas do carro, se é 1.0, 1.8, 2.0, as taxas de compressão que o pistão do motor faz, né? Isso varia com a potência do motor, então, se você está falando de um Honda, de um Palio, de um K, de um Corsa, de um Celta, ou de um Corolla, um Astra, um Hyundai, um Renault Sandero, uma Peugeot, né? Uma picape, e a gente citou até as Ferraris, né? E as McLarens, e falamos um pouquinho da aceleração. Então, dessa parte da velocidade, a gente tinha falado. Aí a gente ia começar a falar da aceleração, certo? Então, a gente falou um pouquinho, assim, meio que resumidamente, que a aceleração é a capacidade de aumentar a velocidade, né? E nós vimos até que uma Ferrari, ela tem essa capacidade bem maior do que um Astra, né? E assim, a gente estudou o caso de uma Ferrari ir de 0 a 100 metros, né? Em quantos segundos, né? Acelerar de 0 a 100 em quantos segundos. Um Vectra, um Palio, sabe? Carros, aí a gente Uhum. foi descendo, né? A gente foi usando os carros mais populares, 1.0, econômicos, né? Modelos assim que são revendidos, enfim, enfim, né? São mais revendidos assim. Então, nessa aceleração, a gente viu que uma Ferrari ela poderia ir de 0 a 100 em até cerca assim de. Vocês lembram quanto que era mais ou menos? Aproximadamente, né? Olha lá, 4,7 segundos, hein? Ferrari, né? 0 a 100 metros, 4,7 segundos ela chegava. Aí a gente citou um carro que ele foi fabricado não faz muito tempo, que ele faz de 0 a 100 em 2, peraí, 2,8 segundos. Então esse carro faz em 2,8 segundos, que é o Bugatti Veyron, né? Que é tipo uma Ferrari, só que mais potente ainda o motor dele. E aviões de looping, né? Aviões de caça, eles também estão próximos dessa velocidade, né? Os que o Brasil tem mesmo, tá? Os que o Brasil tem mesmo. Então eles chegam a fazer 3,2 em 3,2 segundos essa distância, né? Uma vez que eles vão decolar. E depois, quando a gente começa a utilizar, por exemplo, carros como Corolla, que são bons, né? 2.0, eles podem chegar até 100, aliás, até 200 quilômetros por hora, né? Esses carros, eles fazem, né, essa distância em cerca de uns 12 segundos, tá?
Ou seja, o motor deles é potente. E carros mais populares, como um Corsa, um Gol, um Uno Mille, né? Aí a gente já está voltando um pouquinho, né? Um, um, um K, né? Esses modelos assim, eles poderiam fazer em cerca de 32 segundos, tá? Aproximadamente. Né? E a gente viu o caso da Brasília, que faria isso em uns 40, 41 segundos, né? Mas então, a aceleração, turma, é essa capacidade de aumentar a velocidade. Tem móveis que se movem a velocidade constante, tem corpos, tem, enfim, a luz, né, ondas, a luz se move a velocidade constante, mas muitos dos movimentos do nosso dia a dia são acelerados, né? O avião quando vai decolar, o carro, uma moto quando ela está saindo, o metrô mesmo, né, que a gente pega algumas vezes, enfim, CPTM, são corpos acelerados, né? A própria Terra, a órbita da Terra ao redor do Sol é acelerado, porque ela não tem sempre a mesma velocidade, né? Ela tem uma aceleração, né, que é dada pela segunda lei de Kepler, do movimento orbital, mas ela é acelerada. Então, ela faz um movimento com uma aceleração também, assim como os outros Professor, planetas. Pode falar. então a aceleração seria a variação de velocidade ao longo do tempo? Exatamente, exatamente. A aceleração é a variação da velocidade e você pode notar que essa variação ela pode ser para mais ou para menos. Então, quando nós falarmos, a gente vai ver isso em gráficos, né? Quando a gente for estudar os gráficos do movimento acelerado, né? Mas esse gráfico ele pode indicar uma aceleração que, aliás, uma velocidade que suba, que aumente, né, com o tempo, ou que diminua com o tempo, tá? Então, por exemplo, um gráfico que a velocidade aumente, um metrô, um carro, né, um avião, ela tem um formato, para cima, certo? E o gráfico de um corpo que está desacelerando, por exemplo, uma freada. Você está num carro, né, com seus pais e tem que frear o carro de repente. Essa frenagem é um movimento em desaceleração, certo? Uhum. Porque uma vez que você pisa no freio, você está parando, aliás, diminuindo a sua velocidade até parar o carro. O tipo, é que aqui em São Paulo não neva, né? Mas se a gente fizesse, por exemplo, andasse na neve, também seria mais difícil por causa do atrito, né? Enfim, e isso a gente poderia dizer que os nossos corpos, né? Eles estão desacelerando também, né? A não ser, por exemplo, numa queda livre eles estão acelerando, né? Igual, por exemplo, ontem, né, foi lançado o satélite brasileiro, o Amazônia 1, na madrugada de domingo, e ele foi lançado por um foguete, né? Antes deles entrar em órbita geoestacionária, né, com a Terra, e nessa órbita o satélite fica numa velocidade constante, certo? Geoestacionária, né? Fica numa velocidade constante. Ele é lançado, ele é levado até lá, a órbita da Terra por um foguete. E o foguete que está levando o satélite, ele está em aceleração também. No começo do movimento dele, ele está em aceleração, né? Então, essa aceleração do foguete é exatamente a energia cinética que ele tem, né? Vamos falar assim, que é a energia que foi transformada a partir da queima dos gases, né? Dos combustíveis, que são nitrogênio, diesel, combustíveis nitrogenados, com compostos orgânicos, que são feitos em laboratório para pôr no foguete,
esses combustíveis geram calor. E o calor ele é transformado em energia cinética. Tem pontos parecidos com o motor de um carro, né? Ou de uma locomotiva. Né? E esse calor ele é transformado em energia cinética. A energia cinética é a velocidade que o foguete vai pegando. Ele vai adquirindo, né? Ele vai pegando a Ô, Pro, velocidade. Pode falar. é, sobre energia cinética, eu poderia afirmar que quanto maior a massa do objeto, maior vai ser a energia cinética? Ou não? Sim, só que ao contrário, quanto maior a massa, mais inércia ele terá, porque a massa, na verdade, para a física clássica, é a resistência a variar a velocidade, certo? Hum, É a resistência. Quanto mais massa, mais inércia o corpo vai ter. Isso está na primeira lei de Newton. A massa, ela entendi. afeta a velocidade mais no sentido de desacelerar. Ela impede, ela para o ganho, o aumento de velocidade. Aí você pode reparar que um caminhão, para ele ir de 0 a 100, né, nessa comparação, o caminhão vai demorar mais do que um carro de passeio ou uma moto, né? Uma moto atinge bem mais rápido. Se você levar essa comparação para planetas, para os planetas em órbita do sistema solar, é igual também. A Terra tem uma massa relativamente pequena, né? Por exemplo, perto da de Júpiter ou da de Saturno, né? Esses dois são os planetas mais massivos. Então, esses planetas, eles demoram mais, assim, para eles aumentarem a velocidade deles, demora mais do que para a Terra, certo? Uhum. Além de que eles estão mais longe do Sol, o movimento é pela força gravitacional do Sol, né? Além disso, e por eles terem uma massa maior, eles demoram mais para aumentar a sua velocidade, né? Então, a órbita desses planetas é mais do que a órbita da Terra, que nós chamamos de translação, certo? É Hum, o movimento de translação da Terra ao redor do Sol. O da Terra é mais rápido. Então, no foguete é igual caso, né? A velocidade que ele pega do calor dos gases da combustão vai sendo enviada para o foguete aos poucos e ele começa uma aceleração, né? O mesmo um avião, antes dele decolar da pista, ele está em aceleração. E então a gente percebe que essa aceleração ela pode ser calculada, né? Quando você está estudando um movimento em específico, essa aceleração ela pode ser calculada. Uma das formas de a gente calcular ela, quando a gente está no trânsito, né, no dia a dia, é olhar no velocímetro do carro. Por quê? Porque quando a gente olha no velocímetro, o que está indicado no velocímetro do carro ali? Quando a gente olha no velocímetro do carro, está indicado uma velocidade, verdade. certo? Ô, Pro, Uma velocidade. Pode falar. então você está falando da aceleração média que o carro vai, certo? Posso te fazer uma Isso. pergunta? Pode, Que eu já vi isso pode, um claro. pouco com o meu professor antigo. Então, seria mais Certo. ou menos delta V sobre delta T? Delta de velocidade sobre delta de tempo? Aceleração. Exatamente. Exatamente. A gente vai chegar nessa expressão de algumas maneiras distintas, né? E vocês vão identificar qual é a maneira que você interpreta a aceleração com mais facilidade, tá? Mas a gente pode chegar de algumas maneiras nesse ΔV dividido por ΔT. Aí você falou bem, a aceleração que nós estamos falando é a partir da velocidade, né?
é uma subtração, é uma média, na verdade, né, de quanto a velocidade varia em um determinado segundo, num segundo que você pegue, né? É uma média de quanto ela varia no segundo, por segundo. Agora, no velocímetro do carro, essa aceleração, ela está como aceleração instantânea, tá? Que não é a mesma coisa. Por quê? Porque aceleração instantânea ela não reflete a velocidade média. A velocidade instantânea não reflete a velocidade média. Ela reflete um ponto do gráfico da velocidade. Um ponto só do gráfico. Isso nos leva a uma dessas formas que nós falamos de chegar à aceleração, tá? De estudar ela pelo gráfico, certo? Então, você pode ter um gráfico que te informa a variação da velocidade por segundo, certo? Outra forma é forma numérica, né? Por exemplo, você pega, você cronometra dentro de um carro com alguém dirigindo, né? Você cronometra num segundo, aí quando chegar em um segundo, para. Vê quanta velocidade subiu no velocímetro. No 2 segundos, né? No segundo 2, vê quanto ela subiu em relação à última marcação, tá? Então, por exemplo, se na primeira marcação ela foi 5 quilômetros por hora, na segunda marcação, se ela foi 10 quilômetros por hora, certo? Uhum. Ô, Na prof, ter, na ter... Oi, pode falar. então vamos fazer uma conta aqui, eu vou pegar uma de cabeça. Então, tipo, o Certo. carro anda uns 20 metros, aí depois anda uns 30 metros por segundo, né? Certo. Aí o tempo mais ou menos seria de 2 segundos, acho, pro 20 e pro Sim, 30 seriam 7. Aí eu pego o 30, subtraio do 20, dá 10. Aí eu pego sim. o 7, subtraio do 2, dá 5. Aí daria 2 Isso. metros por segundo ao quadrado, né? Seria mais ou Exatamente. menos E você, uma... você falou bem, é isso aí. Você falou bem porque, assim, nesse exemplo, as unidades estão em metros por segundo, então não adianta você fazer essa continha, olhar no velocímetro, porque lá está em quilômetros por hora, né? Para calcular a aceleração média, que é o quanto a velocidade varia por segundo, né? É uma média exatamente. Isso se chama média por causa de estatística, né? Que é uma forma de calcular a média de valores, né, de grandezas, média, assim, a variação da velocidade, o quanto ela aumenta ou diminui num segundo. Aí a gente precisa utilizar o metro por segundo, né? E essa continha do metro por segundo tem que dividir por 3,6, que a velocidade no velocímetro ela está em quilômetros por hora, beleza? Uhum. Aí, para transformar ela para metros por segundo, divide por 3,6 e aí você vai ter a velocidade em metros por segundo, porque aí sim vai dar para fazer essa continha. Que continha seria essa, então? Essa é a forma numérica, tá? É igual você falou. Você vê quanto o carro andou da velocidade, aí você calcula. Se no segundo 1 ele andou, eu vou colocar isso no chat por escrito daqui a pouquinho, tá? No Uhum. segundo 1, ele andou 10 metros por segundo. Então, você sabe que a distância que ele percorreu ali foi de 10 metros, 10 metros. certo? Se Uhum. ele, vamos começar com uma mais baixa, 5, né? Para poder ter uma margem, se precisar fazer enfim, poder situar dentro de uma velocidade aí que a gente utiliza no dia a dia, né? Está mais de acordo com o que a gente faz no dia a dia. Então, 5 metros por segundo dividido por. Aliás, já está em metros por segundo, ele andou 5 metros. Aí no segundo 2, ele estava a 10 metros por segundo, por exemplo. Então ele pegou ali
ele pegou ali com... ele andou mais quanto, né? No segundo 2, mais 10 metros, ele foi 30 metros já percorrido, certo? Beleza? Uhum. Certo? Então, no segundo 3, se vai para 15 metros por segundo, né? O que a gente tem ali? Andou mais 15 metros naquele segundo 3, somados aos 30. Aliás, 45. 45, só uma coisinha. No segundo 2 ele tinha andado mais 10, né? 10 mais 5 é 15, tá? Fazer isso aqui, tá? Antes de prosseguirmos, no segundo 2 ele estava em 15 metros, tá bom? Esse que eu tinha colocado não, é 15. No segundo 3, aí ele estava a 15 metros por segundo, ele andou mais 15 em cima desses 15 metros, né, que ele já estava. Então, ele foi a... Quanto será que ele foi aí? A 30 metros, beleza? Ele chegou a 30 metros de distância percorrida no segundo 3, certo? Não foi no 2, né? No 3, ele chegou ali. Então, uma das coisas que a gente pode notar é que, assim, 5 para 15 para 30, né? Se continuarmos essa medida numérica da aceleração, a gente vai encontrar uma curva, pessoal. E essa curva, ela é uma curva exponencial, tá? Vamos dizer, ela é uma curva que cresce a ritmos cada vez maiores. Então, essa curva exponencial, ela cresce a ritmos cada vez maiores, igual você vê aqui no quadro, ó, que vai indicar uma aceleração, certo? De um carro mesmo. Ó. Essa curva, ela está crescendo a ritmos cada vez maiores, certo? Se nós pegarmos o mesmo, de 1 em 1 segundo, 2 segundos, 3, 4, 5, ela vai apresentar velocidades cada vez mais altas, certo? Então, a gente pode interpretar a aceleração pelo gráfico, pelo gráfico, né? Por ler os valores que a velocidade vai tendo no gráfico. Aí a gente nota que esses valores estão cada vez mais altos, estão cada vez mais altos. Então, esse movimento, a aceleração, o gráfico da aceleração, ela não é uma linha reta, beleza? Ela é uma curva exponencial, certo? Então, dentro dessa curva exponencial, tá? Dentro dessa curva exponencial, se você imaginar assim, gráfico é velocidade dividido pelo tempo, certo? Isso é a aceleração, beleza? Uhum. Certo? Aí se você pegar um pontinho dessa curva, né, num determinado segundo, aí a gente volta para o caso do velocímetro. Lembra que é quando você olha para o velocímetro e fala assim, o carro está na velocidade 40 km por hora, né? Você tem que transformar para metros por segundo, beleza, mas divide por 3,6, você acha ali a velocidade do carro. Essa velocidade é instantânea, tá? A aceleração é pela velocidade média. Então, o que você faz? Você, tá vendo? Você pega dois pontinhos quaisquer do gráfico mesmo, tá? Certo? Dois pontinhos quaisquer e por eles a gente traça uma reta. A gente traça uma reta. Pode tirar um print, tá? Com seu celular mesmo. Se tiver no computador, pode tirar uma foto. A gente traça uma reta. E essa reta, a gente calcula a velocidade média, né? Ou seja, aliás, a variação da velocidade do carro, a variação média, tá? Por exemplo, vamos pegar o 10 segundos, a velocidade do carro está em 135 metros por segundo, beleza? Em 10 segundos.
Tá vendo ali do lado? Tá 135 metros por segundo. Se a gente pegar o segundo 4, né? 4 segundos, a velocidade do carro está em 21,6 metros por segundo. Beleza? 21,6. Então, são dois instantes distintos. Se a gente vai calcular a aceleração média, né? A gente vai estar calculando a variação média da velocidade, ou seja, o quanto a velocidade aumenta em média por segundo. É assim, ela não vai variar sempre igual do mesmo jeito, né? Mas por segundo, a gente pode calcular uma média. Essa média é a variação média da velocidade, certo? E a variação média da velocidade é a aceleração. Então, vamos olhar uma reta, né? Se a gente traçar uma reta do 4 segundos até o 10 segundos, a gente vai poder calcular, dentro dessa reta, a diferença entre os 135 metros por segundo, né? Que foi a velocidade final, menos o 21,6 metros por segundo, que foi a velocidade inicial, certo? E dividir, se nós dividirmos pelo tempo que passou dentre essas medidas, né? Então, por exemplo, dividir por quanto tempo? De 4 segundos até 10 segundos, foi 6 segundos, beleza? Se dividir por 6 segundos, essa variação da velocidade que o carro teve, você vai calcular a variação média da velocidade do carro. Quanto que, em média, ela aumentou por segundo, certo? Então, o sentido da velocidade média pelo gráfico é aproximar, é calcular uma média, né? Você não vai estar calculando a velocidade, a aceleração para todos os instantes, porque, aliás, a variação da velocidade para todos os instantes, porque teve segundos em que ela aumentou mais, teve segundos que ela aumentou menos, Pro, tá? Pode falar. mas você chega em uma forma exata, mais ou menos, de calcular certinho ou é aproximado assim? É aproximado, não chega porque você aproxima por retas, né? Quando o gráfico é uma exponencial, igual a velocidade, a variação da velocidade, que é a aceleração, aproxima-se por retas apenas. É a mesma Hum, coisa uma circunferência, né? Você pode, para medir o comprimento de uma circunferência inteira, você pode colocar infinitos retinhas, comprimentos de reta dentro dela, para substituir os arcos, né? As linhas de arco da circunferência, uhum. tá? Mas aí você vai somar todos os comprimentos de reta, as medidas dele todas, né? Até dar a volta inteira na circunferência, mas você vai estar aproximando apenas, né? A fórmula do 2πr, do comprimento da circunferência, é uma aproximação. Aqui na velocidade média, na variação da velocidade, a gente utiliza uma aproximação também, porque essa conta ela vem de cálculo, né? É uma matéria chamada cálculo. E o cálculo ele utiliza gráficos e ele faz retas nesses gráficos, quando o gráfico é uma curva assim, e ele aproxima, ele faz aproximações por retas. Hum. Então, na verdade, a variação da velocidade que você está calculando é uma aproximação, é uma variação média, né, que a velocidade vai ter. Mas em cima disso, turma, desses gráficos, né, a gente está estudando aceleração por gráficos. Quando a gente tinha lá atrás o gráfico da velocidade pelo tempo, o gráfico da velocidade pelo tempo, quando era um movimento com velocidade constante, esse gráfico ele era uma linha reta, Uhum. tá?
Deixa eu olhar para vocês aqui, eu acho que está anterior ainda. Esse gráfico é uma linha reta. Então, assim, por quê? Porque a distância percorrida é sempre a mesma por segundo. Então, era assim, ó. Cada segundo, aqui, a distância percorrida era igual. Cada segundo que passava era a mesma. Por quê? A velocidade do carro continuava fixa, ela não mudava. Beleza? Isso era uma reta. Isso era Então, uma reta. é Isso sim. tem um módulo constante, né? Por isso que é uma reta. Exatamente, exatamente. Tem um módulo constante, não varia com o tempo. Você pode ver que aí o gráfico é uma reta, porque a variação é sempre igual, tá? Quando é aceleração, a variação não é do primeiro grau, a variação é do segundo grau. Então é assim, não chega a ser uma parábola isso, né? Uhum. Mas é uma exponencial, tá? Porque só um segundinho, cadê o gráfico? É uma exponencial. Então, assim, quando a gente está olhando o gráfico, que é uma exponencial, a gente costuma utilizar uma equação do segundo grau para calcular, né, aquilo, né, as grandezas. Por exemplo, calcular a velocidade, calcular o tempo, né? Por exemplo, para Uhum. calcular o tempo nesse gráfico é por uma equação de segundo grau. É uma equação de segundo grau. Que aí a gente pode achar ela? Pode, né? Você Uhum. escreve a forma geral de uma equação do segundo grau e pega dois pontos, aliás, vai precisar de três, né? Porque são ax ao quadrado mais bx mais c, certo? Aí a Uhum. gente pega três pontos desse, substitui no x, coloca o tempo, né? Os segundos, no y coloca a velocidade. E aí a gente vai ter três equações em três variáveis, que no caso são o A, o B e o C, beleza? Beleza. Aí isso pode nos levar a um escalonamento de equações, né? Fazer de dois em dois a resolução das equações, cancelar um termo que a gente pode definir para cancelar, e depois de fazer um escalonamento, que a gente vai estudar no segundo ano, a gente poderia chegar à equação desse gráfico, beleza? E essa Uhum. equação, ela seria o quê? Velocidade vezes tempo, certo? Seria Uhum. velocidade vezes tempo. Mas, se a gente quiser chegar a uma expressão da distância percorrida vezes o tempo, você pode notar, turma, que esse gráfico é velocidade vezes o tempo, certo? Então, se você fizesse esse método de equações do segundo grau, escalonamento, você chegaria a uma expressão da velocidade vezes o tempo, como uma equação de segundo grau, tá? Mas para chegar a uma expressão de distância vezes o tempo, aí você teria que fazer uma vez a mais este processo, porque a distância ela está ligada, quando o movimento é acelerado, a distância lembra que ela era linear no movimento retilíneo, quando o movimento era com velocidade constante, Uhum. né? A distância aqui no movimento acelerado, ela também lembra-se do carro, né? A distância vai aumentando cada vez mais conforme a velocidade está aumentando, certo? Então, Uhum. a distância, turma, ela varia com esse mesmo gráfico com a, aliás, a velocidade, né? Ela varia, não, a distância mesmo. A distância ela varia com esse mesmo gráfico com o tempo e com a própria velocidade. Uma vez que assim, se lembre-se do carro, a velocidade está aumentando cada vez mais, ela aumenta, Sim. a,
a distância, ela aumenta cada vez mais, beleza? Aí se você olhar no velocímetro, mas a velocidade, ela está indo de 5 em 5, né? Pelo menos no exemplo que nós vimos no chat, ela está vindo de 5 em 5. Beleza, mas isso porque você calculou uma aceleração média, né? Ali na continha estava implícita, né? Uma aceleração média, ou seja, uma variação média da velocidade por segundo. Uhum. Aí você pegou a variação da velocidade, é a mesma, é igual, né? Porque aquilo é uma aceleração média, É, né? para cada instante de tempo, professor, temos um valor para a posição, certo? Certo, certo. E para a velocidade também. Mas a velocidade, ela era mais uma coisa mais linear, né? Ela estava de 5 em 5, lembra? Uhum. Do que a distância. A distância estava indo de 5 para 10, depois para 15, aí no próximo já daria 25 ou 30, talvez, né? Ou aí no outro daria 50 metros de distância percorrida, depois daria 80 metros. Quer dizer, né? A distância, a forma que ela varia com a velocidade é exponencial, né? Vamos chamar. E a forma que ela varia com o tempo é exponencial também. Aí isso nos leva, turma, a procurar uma expressão para a distância do carro com o tempo, porque você sabe que cada segundinho que passa, a distância ela aumentou exponencial, beleza? Não é? A velocidade ela aumentou linearmente, né? De 5 em 5, beleza? Porque a gente baseou essa continha numa conta de aceleração média, que é uma aproximação, certo? Mas quando vai calcular a distância percorrida, aí já é exponencial. Aí a gente tem, turma, para a expressão da distância percorrida, essa aqui, ó. A equação horária que a distância da distância percorrida, lembra-se que a distância varia com o tempo, é uma exponencial, né? Uhum. Varia com o tempo ao quadrado. A gente utiliza essa aqui, que é a equação que a gente, de onde que a gente obtém ela? Fazendo assim, no movimento acelerado, né? Imagina que você está lá no movimento acelerado, pisando no acelerador do carro naquele exemplo que a gente tinha visto. Então, um segundinho passa, a velocidade está 5. A distância percorrida, 5 metros. 2 segundinhos, velocidade está 10. Distância vai para 15 metros. 3 segundos, velocidade está 15. Distância está em 30 metros. 4 segundos, velocidade 20, distância 50 metros, beleza? Então, tem uma forma de a gente calcular que é pela área que tem embaixo do gráfico, tá? Nós não vamos entrar agora, mas assim, só para citar, lá do cálculo, né, dessa disciplina que gerou essas expressões, como que ele chegou à distância? Por quanto tem embaixo desse gráfico, aí ele consegue calcular a distância. Se você pegar esse gráfico de velocidade pelo tempo, né? Isso é um gráfico de velocidade com os segundos, né? Pelo tempo, né? Portanto, a área embaixo desse gráfico, ela representa a distância total que o carro vai ter chegado num determinado segundo. Beleza? Então, Uhum. por exemplo, até 10 segundos, a distância é a área embaixo desse gráfico. Por quê? Porque até assim, intuitivamente, depois de um segundo, gerou uma coisinha ali, pouquinha, né, de área. 2 segundos gerou mais um pouquinho. 3 segundos, mais um pouquinho. 4, 5. Quando você chegar em 10, você está fazendo o quê? Você está somando. Tudo bem? Essas distâncias que foram percorridas pelo carro, cada segundo que passou.
Então, na verdade, você está somando todas elas. É a mesma coisa de você estar somando, igual a gente fez no chat. 1 segundo ele andou 5 metros. 2 segundos andou 10 metros. 3 segundos andou... quer dizer, no final de 2 segundos ele tinha andado 15 já. Beleza? Porque você somou 10 e 5. Em 3 segundos, ele andou mais 15 metros, mas se você fizer um cumulativo, né, somar com os anteriores, ele vai ter andado 30. Então, na verdade, cada segundo você somar a distância que ele andou naquele segundo com as outras distâncias anteriores e chegar na distância total que ele está naquele segundo. Aí a gente utiliza essa expressão, que veio dessa forma de aproximação da conta, que é essa equação aqui. Aí você pode tirar uma foto, pegar um print, né? Ou deixar ela anotada no caderno. Ou, aliás, eu vou colocar ela no chat aqui também, só um segundinho. Então, essa forma de calcular a aceleração, né? Primeiro, teve a forma numérica, certo? A gente viu a forma gráfica, né? De calcular quanto é a aceleração média, certo? E a forma de equação, pela aquela forma de equação da parábola, né? Que a gente substitui a 3 pontos distintos e chega a uma equação. E também para a distância percorrida no total, pela forma gráfica, a gente pode chegar a quanto foi. Pela forma gráfica, que é a soma, você pegar 1 segundo, ver quanto o carro andou, se ele andou 5 metros. Aí no segundo 2, ele andou 10 metros de distância, mas soma com o que ele andou no segundo anterior. Então, no segundo 2, ele andou 15. No segundo 3, ele andou mais 15 metros, né? Então, soma com os outros que ele tinha andado nos instantes anteriores, chega a 30. Chega a 4 segundos, andou 20 metros. 20 mais 30, 50. Andou 5 segundos, 25, né? 25, 50, 75, beleza? Aí, para calcular a distância percorrida, a gente pode utilizar a expressão, então, né? Da distância, pela forma gráfica, a gente pode calcular a distância percorrida a partir do gráfico da velocidade vezes versus o tempo, certo? Vezes não, versus, né? Velocidade pelo tempo, beleza? E chegou a essa expressão aqui, tá? Beleza? Aí o que a gente pode fazer é testar, né, essa expressão para ver se ela realmente dá certo na conta, se ela tá fazendo um sentido, né? Então vamos imaginar, fora as questões que eu vou estar enviando para vocês pelo Word, turma, a gente vai tentar fazer uma aqui no caderno, no caderno aqui do nosso estudo mesmo, tá? Então a gente vai pegar um carro, ele vai de 0 a 100 km por hora, beleza? Em 10 segundos, tá? Vamos imaginar um carro, ele vai de 0 a 100 km por hora em 10 segundos. Então, qual que foi a variação total da velocidade desse carro nesses 10 segundos? A variação total. Se ele foi de 0 a 100 por hora, 100 km por hora. Se a gente pegar a variação total da velocidade do carro, ela ficou em quanto? Ô, Pro, Pode uma falar. dúvida. Pode falar. Seria um. Pô, porque acho que eu fiz errado aqui, mas Ah, a gente pega o tempo e a gente pega os quilômetros que o carro andou. Foi de 0 a 100, certo, né? Então, certo. então a gente diminuiria, diminuiria não, é, dividiria alguma coisa? Exatamente. E dividimos a variação da velocidade, que é a variação total, pelo tempo.
Mas da mesma forma que nós vimos no gráfico, essa variação ela não vai ser igual, né? Enfim, principalmente no trânsito, né? Você está parando, acelerando, parando, voltando. Então a gente faz uma conta média, né? Uma aceleração, uma média, né? Que calcula exatamente uma variação média da quanto a velocidade está aumentando por segundo, uma média, e toma aquele valor como sendo a aceleração média do carro. Então a gente vai obter o A, certo? Para chegar à distância é pela soma dos cumulativos, né, dos anteriores, né, da distância percorrida num segundo, mais as distâncias anteriores ali embaixo do gráfico, que o exercício vai abordar assim até. Mas num primeiro instante você calcula a aceleração. A aceleração aqui só tem uma coisinha para prestar atenção, que assim, o carro, assim, o que você descreveu tá certinho, tá? É isso Uhum. mesmo. Mas o carro, ele tá, a variação da velocidade dele de 0 a 100 quilômetros por hora. A gente não pode, né? Porque se Metros por segundo. por segundo, exatamente. Então a gente vai transformar, a gente tem que transformar, né, esses 100 quilômetros por hora para metros por segundo primeiro, antes de qualquer coisa, certo? E essa conversão, turma, ela se faz pela divisão por 3,6, beleza? É dividir por 3,6. Ah, isso foi passado um pouco na aula passada. Na verdade, eu nem cheguei a mostrar para vocês por Ô, que Pro, é dividir. Pode então falar. daria uns 28, né? Arredondando, mas a gente deixa 27 por acaso? Exatamente, 27,7, na verdade, porque a gente vai ter uma dízima por conta de que o resto ele vai ficar se repetindo, né? Repetindo. Aí, quando a gente colocar a vírgula do decimal ali, só vai dar a mesma coisa, né? 777, que vai a infinito, certo? Aí isso como sendo uma dízima é 27,7 que a gente utiliza como o valor da velocidade. Aí, beleza, seguindo a forma gráfica, né, a gente vai pegar essa velocidade final, subtrair da velocidade o quê? Inicial. Aí, 0 km por hora dá 0 metro por segundo mesmo, certo? E dividir por tempo. Tempo final, né? 10 segundos menos tempo inicial. Começou no zero, beleza? Essa continha, turma, só mais uma vez, é a aceleração média, tá? Vai dar 27,7